Hoje o nosso estudo está aqui em Atos 4. Eu vou ler do versículo 32 para frente. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Então, aqui mostra que eles estavam num tempo em que, onde começou a primeira igreja, né? Eles vendiam tudo que eles tinham e eles viviam como se fosse um só, no mesmo espírito. Aqui fala que ninguém tinha necessidade de coisa alguma, porque aqueles que tinham vendia, entregava tudo, então quem não tinha acabava tendo também. Aqui não tinha negócio minha casa, meu carro, todo mundo vivia junto e compartilhava das mesmas coisas, né? E Ananias e Safira, achando isso bonito, o que eles fizeram? Eles venderam ali uma propriedade e eles guardaram uma parte e levaram a outra parte, como se aquele valor que eles levaram fosse todo o valor da propriedade vendida. Então eles não tinham fé suficiente para fazer as mesmas coisas que essas pessoas estavam fazendo. Eles não estavam no mesmo espírito, na mesma sinceridade. Eles queriam estar lá com eles, mas eles queriam ter uma garantia ali guardadinha com eles, que se alguma coisa desse errada lá, eles corriam para aquele dinheirinho lá que eles tinham guardado. Então o que faltou aqui para eles foi a sinceridade. Quando eles mentiram para o homem, eles mentiram para Deus. E aqui Pedro pergunta para ele:
não estava no seu poder quando você vendeu, não estava no seu poder, por que você fez isso? Né? Então, assim, não havia necessidade dele mentir. Se ele não acreditava inteiramente no que aquele povo estava vivendo, eles ficassem lá na vida deles, né? Mas não, eles queriam estar lá no meio do povo de Deus, como se eles fossem sinceros como aquelas pessoas, e eles queriam ter ali uma garantia, né? Eles não tinham fé suficiente para fazer o mesmo que aquelas pessoas estavam fazendo. Eles tinham ali um apego àquelas coisas materiais, né? Então, assim, quando Pedro fez a pergunta, deu a oportunidade deles ser sinceros, mas eles continuaram mentindo, né? E aí foi a pena de morte deles, né? Então, muitas das vezes, trazendo para a nossa vida hoje aqui, os nossos dias, de repente, lá na igreja faz alguma coisa e um propósito, alguma coisa, e então a gente tem que ser sincero. Se pode, pode, se não pode, não pode, né? E não vamos fazer nada que para impressionar o homem, para fazer para o homem ver, né? Porque Deus, ele vê tudo, né? Então, não adianta querer impressionar o homem e Deus, como é que fica? Se de Deus a gente não se esconde, né? Não tem para onde a gente correr. Qualquer lugar que a gente for, Deus está vendo a gente, né? Então, o erro deles aqui não foi eles vender, ou entendeu? Eles podiam vender, não vender, podia ficar com o dinheiro todo para eles, mas aí se eles queriam estar no meio daquelas pessoas, eles não podiam ficar lá com fingimento. Se eles queriam estar lá como se fosse um só, eles tinham que desapegar, né? Então, assim, se eles não tinham confiança, se eles não tinham fé suficiente, ficasse lá na vidinha deles, né? Mas o problema é que eles queriam estar aqui no meio do povo, como se fosse um só, não sendo, né? Não estava no mesmo espírito e queria ter uma garantia lá guardada. Se alguma coisa der errado, eles corriam para lá. Então, eles não tinham fé suficiente para estar aqui como essas pessoas, né? Então, a Deus a gente nunca não engana, né? Então, por isso que nós não devemos aceitar influência do Satanás na nossa mente e também não devemos nos deixar ser manipulados por ninguém, porque nós temos que olhar bem para dentro de nós e ver o que Deus quer de nós, né? E não fazer nada com fingimento, com falsidade, né? Para impressionar pessoas, né? Porque Deus está vendo a intenção do nosso coração, né? Então, devemos fazer, se não temos fé suficiente para fazer determinadas coisas, não vamos fazer, né? Então, vamos fazer aquilo que a gente tem fé, que a gente acredita, que a gente realmente está sendo sincero. Mas se a gente não tem fé suficiente, não vamos fazer para impressionar ninguém, ou fingir, ou mostrar uma coisa que não é, porque tudo está nu e patente diante dos olhos de Deus. Então, aqui, quando Pedro fez a pergunta para ele, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então é isso. Nós devemos pedir a Deus para a gente não cair numa situação dessa, né? Mas a gente não é o homem que nós temos que impressionar, né? Porque a gente está sendo visto por Deus. Então a nossa sinceridade, aqui se eles não tinham fé para estar com eles, ficasse lá na vida deles, né? Não tinha como assim ficar nos dois lugares, não era isso que Deus queria. E aqui também mostra que esses irmãos, eles estavam assim vivendo um tempo que
Eu acredito que, assim, eles estavam acreditando que Jesus ia voltar logo, ia voltar rápido, né? Então eles estavam vivendo ali. E se naquele tempo estava perto de Jesus voltar, hoje está mais perto ainda, né? Então é isso, meus irmãos. Devemos fazer as coisas sempre com fé, né? Se não temos fé suficiente para fazer, não devemos fazer, né? E saber que Deus está vendo tudo, que nada está oculto aos olhos do Senhor, né? Aos ouvidos dele. Ele está atento a tudo. Então é isso. Que Deus nos defenda de cometer esse pecado aqui, que Deus nos defenda de passar por uma situação dessa, né? Então é isso. Pedir a Deus para Deus livrar o nosso coração das influências de Satanás, a nossa mente, o nosso espírito. Por isso que o Senhor Jesus fala para guardar o nosso coração, né? Amém? Então espero que essa mensagem ela traga reflexão para a minha vida, para a sua vida, que nós devemos nos preocuparmos em agradar a Deus, né? E ficar longe de fingimentos, né? E se não temos fé suficiente para fazer uma determinada coisa, não devemos nos meter com isso. Devemos fazer aquilo que a gente tem fé, que a gente consegue ser inteiro para Deus, né? Se não conseguimos ser inteiro, então não vamos fazer, né? Porque aquilo que o erro deles foi, eles não estavam no mesmo espírito, eles não tinham a mesma fé, eles estavam divididos e eles agiram com fingimento e isso foi algo que ofendeu o Espírito Santo de Deus. Amém?